Hello, peoples! Hoje eu vou falar sobre o livro A Cor Púrpura, de Alice Walker. Vou iniciar falando um pouco sobre Alice Walker, nascida em 9 de fevereiro de 1944. É uma escritora estadunidense, ativista feminista. Atualmente ela está morando na Califórnia. Ela é romancista, contista, poetista, ensaísta, feminista e ativista. Aos 39 anos, ela ganhou o prêmio Pulitzer com o livro A Cor Púrpura. E através desse livro, ela houve várias discussões sobre a questão do sofrimento, prazer nessa obra. E com isso, ela acabou ganhando vários dons literários com convicções espirituais e políticas para suas obras. A Cor Púrpura é um romance epistolar, ou seja, foi escrito em cartas e essas cartas foram dirigidas para Deus. Se passa nos anos de 1900 até 1940, basicamente em 1930, no qual lemos as cartas escritas por Sally aos 14 anos, que escreveu basicamente para Deus, em alguns momentos para sua irmã. E como ela não tinha estudo, foi com bastante dificuldade a escrita. Não foi escrita com uma norma culta, já que ela teve que abandonar o estudo muito cedo por algumas dificuldades que eu vou contar com o passar do tempo. E ela não pedia ajuda em relação a isso, por todos os sofrimentos que ela passou. Ela não pedia clemência, nada disso. Ela simplesmente escrevia essas cartas para Deus para desabafar com ele. Ela enxergava a vida com tristeza, que realmente representava para ela. Para ela era feia, desajeitada, era constantemente estuprada pelo pai, que acabou engravidando 2 vezes. O pai retirou essas 2 crianças, acabou dando ela como um prêmio para um senhor que tinha ficado viúvo, sendo que esse senhor não queria ela, porque achava ela feia, queria era a sua irmã, mas o pai não deu a sua irmã. E tentou de todo jeito ajudar essa irmã, não deixando a irmã ficar sem estudo. Nessa questão do estupro, ela preferia ser estuprada e não deixar que o pai estuprasse a irmã. Em certos momentos, a mãe sofria bastante com isso, com o pai, porque o pai sempre queria mais, e a mãe não aguentou, acabou falecendo, e por conta disso, o pai passou para ela. O livro de A Cor Púrpura, de Alice Walker, ele contém 336 páginas, de José Olímpio. É um livro violento. Logo no segundo parágrafo já conta a questão do estupro. Então, assim, bem no início do livro, já aquela parte chocante. Eu, quando escolhi ler ele, eu falei assim, não, eu vou escolher pelo título, não vou olhar nem as orelhas do livro, nem a parte do resumo, vai ser pelo título e pela autora. Olhei, pronto, vou ler. Mas só no segundo parágrafo já fiquei aterrorizada por conta disso, pelo abuso que ela sofreu, pelo estupro do pai, e já em seguida foi cada coisa passando e piorando. Em um dos parágrafos ela conta que mais ou menos quando ela já estava casada com esse senhor, que não cita o nome, que é o que o pai dela dá para ela casar. Ela tá na cidade e vê uma criança e ela diz, é minha filha. E ela vai atrás, tenta investigar, e ela disse que queria dar o nome de Olivia. E disse, essa menina é minha, tem os olhos, tem a cara minha, tem a cara do meu pai, é minha. Aí tenta perguntar, e diz que tinha nascido em dezembro. O pai tinha tirado a criança com 2 meses. Aí perguntou para a senhora, quantos anos ela tem? Aí a mulher disse que vai fazer 6 anos em novembro. Aí ela na cabeça, não, é em dezembro. Aí perguntou o nome, a mulher disse, o nome é tal, mas eu gosto de chamar ela assim. Aí, como assim você gosta de chamar ela de Olivia se o nome dela é outro?
Porque você não tá vendo, a menina tem a cara de Olivia, os olhos, e ela ficou instigada assim, essa menina é minha, porque é minha cara. Mas é bem interessante a questão do livro, e também a Sally sofre bastante na hora do casamento, porque o senhor, ele já tinha filhos, era viúvo, e na hora do casamento dela, quando ela estava se arrumando, ela estava tentando fugir do filho desse senhor, porque ele estava batendo nela, não queria que o senhor se casasse. Ela, a Sally, era a filha mais velha entre vários irmãos, e por conta disso ela estava tentando proteger essa irmã dela, a Nete. Por isso ela tentava, tipo assim, prefiro eu sofrer esses abusos do que todos os meus irmãos. Foi retirado todos os filhos dela. E quando a sua mãe morreu, ela que ficou fazendo tudo. Era ela que ficou sendo abusada. Aí no início ela não conseguia reagir a nada. Entre os abusos do pai, do senhor, do filho do senhor, ela não conseguia fazer nada. Para ela era simplesmente continuar vivendo. E é até interessante essa parte, a luta pela vida, que tem alguns trechos do livro que é recorrente. Seja tanto a questão da física, moral e espiritual. As brigas e a violência contra os negros e contra as mulheres não eram algo raro nos romances. E nem na vida real, como bem a gente entende. As mulheres deste livro, em geral, elas sempre foram grandes lutadoras. E em diversos trechos, a Sally sempre escreveu sobre essa luta da sobrevivência dela durante todo esse tempo. E ela destaca em alguns trechos bem assim: eu nem sei brigar, tudo que eu sei fazer é continuar vivendo. E também uma questão interessante desse livro é que, como eu falei anteriormente, ela não tinha estudo, então a autora, ela fez bem assim, de acordo com a Sally. Ela não tinha estudo, escrevia palavras erradas, e foi bem interessante na questão da tradução, que os autores fizeram igualzinho. Para poder traduziram perfeitamente, o livro foi perfeitamente traduziram com os erros dela. Então é assim, um livro muito interessante que destaca a violência, o romance, racismo, e tem as partes do livro em que fala também de uma ex-amante desse senhor, que a Sally conhece ela e ela acaba mudando sua vida. Ela conhece esta senhora e elas duas acabam se apaixonando. Uma mulher que acaba tendo outra vida, faz com que ela tenha outra visão de mundo, consiga se enxergar, se sentir bela, linda, e elas acabam tendo uma conexão, ou seja, ela começa a enxergar sua outra sexualidade, que não tem interesse por homens. E no início do livro ela até fala que ela nunca observou para os homens, porque ela tem medo de homem. Ela sempre observava as mulheres. Aí nessa parte que ela conhece essa mulher, ex-amante do senhor, ela se interessa por ela e elas duas começam a ter um romance. Mas é um livro muito violento. Principalmente no início do livro, fiquei bem assim, por ser o segundo parágrafo já falando em estupro. Para muitos leitores, eu acho que seria a deixa. Tem filme também, eu ainda não assisti o filme, quero assistir. Dizem que é muito bom, mas falam que o diretor tirou muitas cenas importantes, mas eu vou assistir também. E seria interessante vocês também assistirem e lerem o livro. É bem interessante, faz com que a gente mude nossa visão sobre o mundo, abre nossa mente sobre o que está acontecendo, porque existem muitas mulheres que hoje em dia ainda estão nessa situação, que se submetem a viver nessa situação, a serem apenas mulheres, a viver sexualmente, a sofrer psicologicamente e fisicamente em casa. E isso não é para ser, porque estamos no século XXI, não estamos mais no século XIX nem no século XX, onde existiam isso.
E eu espero que as mulheres que leiam esse livro, tanto mulheres como homens, mudem o pensamento. É bastante interessante esse livro. Gostei bastante, mesmo com toda essa violência e tudo. É um livro interessante para mudar nossos pensamentos sobre o que está acontecendo nos dias de hoje.